Muito boa tarde, senhoras e senhores de Dois Irmãos, muito boa tarde, dois irmonenses, onde quer que estejam, onde tenha Facebook. Está chegando no ar o programa Fim de Tarde em Dois Irmãos, um programa do Jornal Dois Irmãos e da nossa TV local, que tem nas quartas-feiras um programa de educação. E hoje teremos a honra e a satisfação aqui de termos um programa que é apresentado pela professora Márcia Johann, né? Zimmermann, Johann, né? Zimmermann. Vamos esquecer esse nome de família aí. Vai abordar duas questões muito importantes, ambas vindas da nossa querida Escola Imaculada Conceição. Mais de 100 anos prestigiando essa cidade. E ao final desse programa temos também uma gravação que não puderam vir aqui porque era muita criança, né? Da Escola de Educação Infantil Reda Alves Ninov, lá do bairro São João, onde a professora, deixa eu ver se me colocaram o nome daqui da professora, professoras Deloni Otto Stoffel e Isabela Correia fizeram um trabalho na escola com animais ovíparos, e eles levaram ovinhos para lá chocados, e hoje nasceram os pintinhos. E aí imagina só a criançada, a loucura que ficou vendo isso. Aí nós fizemos para não podendo trazer crianças tão pequenininhas para o programa, né, porque o deslocamento é complexo, nós estamos gravados com eles, então eles vão à parte. Daqui a pouquinho nós largamos o vídeo. Enquanto isso, professora Márcia Zimmermann Johann, a noite é sua, bem-vinda. Obrigada. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Mais esse programa de educação que acontece toda quarta-feira para mostrar a importância da educação aqui em Dois Irmãos. E como eu já falei anteriormente, apesar de todos os impulsos, imprevistos e empecilhos que algumas pessoas tentam inserir na educação, nós estamos aqui firmes e fortes para mostrar que a educação tem solução, e o que nós plantamos desde pequenininho, mais adiante a garotada vai colher. Então hoje à noite conosco estão os professores da Imaculada Conceição, a professora Luana e a professora Nina, com suas alunas, que vão falar sobre pesquisa e um projeto sobre o cinema. E com este que nós vamos começar agora, com um projeto de cinema com a garotada, com os pequenos. Cinema que é uma coisa maravilhosa, que faz com que as pessoas brotem, que a criticidade venha à tona, o lado artístico. Então, professora, fala para nós, assim, para quem está nos assistindo, como é que funciona esse projeto. Bom, boa tarde. Primeira coisa que eu queria deixar claro que o trabalho de pesquisa com a educação infantil tem acontecido sempre, assim, os trabalhos de projetos já desde os pequenininhos da educação infantil. O meu projeto, este semestre, chegamos a esse assunto, a esse tema que norteia então o desenvolvimento total da criança com todas as áreas, o cinema então é o foco, é o tema gerador que vai desenvolver tudo. A gente escolheu esse tema porque as crianças me trouxeram, no retorno das férias, que muitos foram ao cinema. A grande maioria, 99% da turma foi ao cinema. Prof, a gente fez uma sacolinha para eles fazerem... Aliás, Nina, em época de férias, tu ia ao cinema durante o dia, é quase impossível. Só crianças. E eles trouxeram muito assim, prof, eu acho que assim, porque talvez com 4 anos é o primeiro cinema que eles estavam indo, né? Então foi muito marcante para eles, 4 aninhos. Provavelmente assim, né? Porque antes disso eles não ficam muito quietinhos, né? Não tem como. Então, prof tem que ficar quietinho, tem que fazer silêncio, pode comer pipoca, é escuro. E aí eu comecei a questionar, quem será que inventou o cinema? Quando surgiu o cinema? Vocês acham que sempre existiu o cinema? Sim, eu acho que sempre existiu, mas quem será que inventou? Eu acho que foi Jesus. Saíram algumas coisas assim. Foi Deus que inventou o cinema. E aí a gente começou então uma pesquisa em casa, se os pais iam ao cinema, eles trouxeram então esse retorno que não, aí eles puderam, olha, realmente não existia cinema, não tinha cinema sempre, né? E a gente começou então, o título do projeto que eu estou trabalhando com eles é cinema, da arte rupestre às telonas. Então assim, estou fazendo toda uma coisa para trabalhar um tempo com eles, a linearidade também, da arte rupestre, lá dos Homens das Cavernas, quando ainda não existia nada, que eles faziam desenhos nas paredes, que podia ser considerado cinema. Sim. Aí passamos então agora para trabalhar
a câmara escura, que o Leonardo da Vinci estudou sobre ela, que dá origem à máquina fotográfica, né, que vai dar origem então ao cinema. Aí a gente estudou um pouco sobre a história do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, que pela foto eles confundem muito com a nossa Bárbara Marx. Aliás, eu não tinha pensado, mas são parecidos. Eles confundem bastante. Aí trabalhamos então isso, que não era ela, que é uma pintura de um pintor muito famoso, de um período que se chama Renascimento. E eu fiquei bastante impressionada, assim, que eles sabem tudo. Se eu perguntar para eles que período era esse que as pessoas começaram a se importar de enfeitar igrejas e arrumar igrejas, é o Renascimento, eles sabem me explicar. E então trabalhamos a Mona Lisa, trabalhamos essa câmara escura, que foi um objeto de estudo do Leonardo da Vinci. A partir disso, então, criou o cinematógrafo, Irmãos Lumière, passei um pouquinho por essa parte. E estamos agora, então, trabalhando o Charles Chaplin no cinema mudo. Aí a gente está trabalhando com mímica, com fazer teatrinho para os colegas. Vamos trabalhar matemática, assim, eu fiz com eles, a gente está trabalhando numeral e relacionar com quantidade. Quantas moedinhas eu preciso, moedinhas de EVA, assim, coloridas. Sim. Quantas moedinhas eu preciso para assistir tal filme, quantas moedinhas para esse filme. Alimentação, eu vou incluir também. Lá no cinema a gente pode comer pipoca, mas será que pipoca é saudável? Será que a comidinha que tem lá é saudável? Vamos fazer uma sessão de cinema com frutas, em vez de pipoca, chocolate, refri, né? Vamos ver o que eles vão achar, né? E eu gosto muito, tô gostando muito porque eu tô recebendo muito troca com eles, assim. Sim. Eles estão bastante envolvidos e acho que eles sabem, assim, quando eles estão... Vamos conversar sobre a nossa pesquisa, prof. Eles querem conversar, eles querem saber, aí a gente vai na sala de vídeo, vamos procurar na internet, eles ficam olhando, criaram uma historinha, estão trabalhando a projeção também. Eu acho bacana quando surgem trabalhos assim, a partir do interesse dos próprios alunos. Porque a escola, se nós deixarmos ela somente tradicional, né, vocês já estão no 2º ano, vocês sabem como é que é, olha quanto tempo vocês já estão na escola, e quanto tempo vocês ainda vão continuar em curso técnico, em faculdade. Então, a aula precisa ter um diferencial. O legal do trabalho com o projeto, que é o que a gente adota na Imaculada, é isso. O projeto ele é multidisciplinar. Então, a gente quebra o paradigma de que na educação infantil tu só brinca. Então, ela consegue trabalhar número, ela consegue trabalhar alimentação saudável, atividade física, tudo isso dentro de um tema que é gostoso para eles. Que é do interesse deles, né? Que partiu deles. Acho que isso torna significativo para eles, é significativo para eles e prazeroso, e ao mesmo tempo está desenvolvendo todas as áreas que precisam ser desenvolvidas na criança, né? Exatamente, e trabalha também com o outro lado, que assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, somente quando chega na apresentação, né, aquilo lindo, é perfeito, mas enquanto o trabalho teve antes para chegar ali no cinema, seja no teatro, seja em qualquer trabalho, né? E vai aprendendo assim, a questão da matemática. No programa de quarta passado também nós já falamos sobre essa questão das crianças, que não é somente brincar, que por detrás dessa brincadeira, que para eles é uma brincadeira, mas há muito conteúdo, não é somente aquela coisa de nada, né? Ou então, ao mesmo tempo também, que não é só o brincar, também não é aquela coisa da criança decorar só o conteúdo, o A e o U, ou saber contar até 20, isso não tem muito significado quando a criança não está sabendo de verdade, aquele conhecimento não vem dela, né? Porque a gente não quer criança a gente não quer pessoas que reproduzam, né? A criança sabe dizer o ABC todo de cor. Mas o que tem de criativo nisso, né? O que tem de interação com o outro nisso, né? Sim. Então é isso que a gente quer desenvolver naquela criança, né? Precisamos de adultos criativos, porque a gente sabe que nós estamos educando crianças para profissões que nem existem ainda, né? Então, assim, de que maneira a gente pode trabalhar com esses pequenos para que a gente tenha pessoas criativas, que saibam lidar com o outro, que saibam lidar com as frustrações também, né? À medida que tu tá ali fazendo um trabalho, vamos fazer mímica pro colega, meu colega não tá me entendendo, né? Que nem aconteceu hoje, que tô trabalhando, então é um cinema mudo. Não pode falar, pessoal, boquinha fechadinha. Aí ele não tá me entendendo, ele tinha que saber o que eu tô fazendo, né? E faz a mímica e tal.
fundamental. Olha quanta coisa tu trabalha, porque ele conhece o renascentismo. Imagina, nós estamos falando de crianças de 4 anos. Então ele vai inserindo isso na sua educação. Quando ele chegar na fase de vocês, que vocês estão lá com a literatura, essa parte vocês já sabem, vocês não precisam mais ficar estudando para saber quem foi Leonardo, todo esse pessoal da literatura. Você já tem essa informação, né? E essa garotada ali vai aprendendo, imagina. Eles sabem. E aí eles não decoram, porque eles estão todo dia com aquele trabalho ali. E a importância do profissional, né? Saber levar isso aí para o aluno e trabalhar. Então, por isso eu digo assim, ó, o educador, ele é uma peça fundamental para que a educação aqui no Brasil siga seu rumo, para que nós tenhamos pessoas críticas, ao mesmo tempo que não tenham perdido o lado artístico. Porque nós vivemos num mundo tão tecnológico que tem pessoas que ficam somente lidando com a máquina. E aí lidar com o ser humano não é bem assim, né? Nina, e o efeito disso deve ser uma coisa muito interessante, é muito né? lindo. Porque tu imagina que pega menino de 4, né? O meu menino de 5 anos esse dia veio me dar uma aula sobre o Egito. E eles comidas do Egito, roupas do Egito, livros do Egito, eles não religiões do Egito. E a gente tem às vezes a impressão assim, não vou falar sobre isso porque eles não vão. Não é dessa faixa etária ainda. E que nada, porque eles, tu falando na linguagem deles e mostrando para eles, eles entendem muito. E é impressionante, né, professora Luana, que as escolas hoje, com alunos de 4 anos, não é só ficar lá, né? É isso que nós estamos vendo aqui, né? E esse era o paradigma que a gente brinca com conhecimento, né? Eles não veem isso como um conteúdo, como uma aula em si, eles veem isso como um momento de ampliar o conhecimento deles de mundo. E é isso que a gente valoriza, a gente não valoriza só o resultado, se valoriza todo o processo de cada um deles para atingir aqueles resultados propostos. Quer dizer, a interatividade entre eles. Eles vão construindo o seu conhecimento conforme a sua vivência, conforme o que é trazido em sala de aula, conforme a troca com os colegas. E isso vai construindo para cada um deles uma aprendizagem diferente. E é isso que se valoriza no projeto. Não é um único conteúdo que é ensinado para aquele sujeito, que todo mundo tem que aprender da mesma forma. Então eles vão construindo a partir daí e cada um constrói a sua aprendizagem da forma que é possível. Que interessante isso. Esses dias eu tenho alguns amigos que moram na Finlândia, né? E a Finlândia está fazendo uma tentativa muito incrível de educação. Seria bom que essas gurias dessem uma olhada nisso. Seria bom que a Eduarda, a Ana e a Luana dessem uma olhada. A Finlândia está tentando levar os alunos para a sala de aula e para que eles desenvolvam aquilo para o que eles naturalmente têm talento. Não muito preocupado dentro de um estudo de matemática, não muito preocupado dentro do estudo de história, não muito preocupado dentro do estudo de geografia, não, mas aquilo que o aluno em si, aquilo que a Eduarda tem talento, aquilo que a Ana tem talento, aquilo que a Luana tem talento, e puxando as pessoas, tirando de dentro de cada um aquilo que ele tem de melhor e aquilo que ele visualiza como sendo o processo histórico futuro deles. Seria muito legal, professora Luana e professora Nina, que vocês dessem uma pesquisadinha em cima disso, para ver se vocês já não pesquisaram ainda essa experiência atualmente que ocorre se na fala Finlândia. muito de sala de aula invertida, que é essa proposta. Como é o nome? Sala de aula invertida, que a gente chama. Que é esse movimento que a gente mais ou menos já faz, que é tu valorizar aquele teu aluno aprende de determinada maneira, então ele vai tentar produzir assim. E aí ele vai trocar com outro colega que aprende de uma outra forma, e dentro dessa troca eles vão desenvolvendo mais habilidades do que eu tentar ensinar o meu aluno sempre da mesma maneira, porque nem todo mundo aprende da mesma forma. Então tu valoriza a construção de cada um. E essa é uma movimentação que a gente já vem tentando fazer, Isso né? é uma grande revolução, né? Isso sim seria uma grande revolução educacional, né? Isso vem muito também assim, porque a gente não adianta, a educação é muito ainda, as famílias muito focadas no conteúdo, né? E tu procurar desenvolver o aluno, a competência e habilidade no aluno, aí tem resistências. Eu acho que a gente em passos pequenos estamos construindo isso, né? É uma mudança significativa, assim, porque ela é bem grande. Porque a gente... Por exemplo, tu dá aula para ensino educação infantil, né? E a professora Luana?
Eu faço coordenação pedagógica. Coordenação. Mas, por exemplo, nos maiores, seria possível isso? Isso é uma pergunta. O que te parece, professora? É que, na verdade, assim, por exemplo, como a Nina já está trabalhando com os pequenas a parte das competências e habilidades, que é o que nós também temos no nosso plano de estudo, são as competências e as habilidades. Então, por exemplo, na sala de aula, nós trabalhamos, por exemplo, eu adoro trabalhar dissertação. Eu já vou trabalhar com eles o conhecimento que eles trazem de casa e com o conhecimento que eles vão adquirindo. Porque eles sabem, por exemplo, quando chegar no momento do Enem, que não se sabe qual é a redação, qual é o tema que será proposto naquele instante. O que eles sabem é que é conhecimento geral, que pode ser um tema que foi recém-comentado, foi um tema que foi comentado um pouco mais anteriormente. Então, assim, eles têm que estar preparados. Então, de uma certa forma, nós já estamos trabalhando isso aí. Só que quando as professoras fazem projetos assim, é trabalhado de maneira mais aprofundada. E realmente nós temos que sair da questão, o conteúdo, ele é importante, que tem que ter, mas é saber trabalhar de maneira diversificada. Como eu disse, é trabalhar o tradicional aliado ao novo. E eu adoro, por exemplo, fazer com que os meus alunos tragam inovações, porque eles sabem muito, eles têm muito conteúdo. E o que a Luana pensa disso? Eu acho que é muito importante ensinar o aluno de outra forma. Porque muitas vezes a gente não consegue se interessar por alguma coisa se a gente não gosta muito de uma matéria. Então, faz a gente se interessar por isso. E, a FESIC, os professores, desde que a gente começou a falar sobre o projeto, os professores sempre falavam para nós pesquisar um assunto que fosse do nosso interesse, porque um trabalho científico, tu não precisa criar uma coisa, tu pode pesquisar sobre determinado assunto. Então, é interessante para, quem prefere história. Tu pode fazer uma pesquisa sobre determinada coisa de história. Quem prefere física, tu pode pesquisar algo da física. E o trabalho também não é do dia pra noite, então tu tem muito tempo em cima do trabalho. Então, eu acho que o conteúdo tem que ser algo que tu se interessa e gosta. E hoje a gente teve um painel de qualificação e teve uns projetos muito interessantes, porque foi umas coisas curiosas. Não foi assim, uma coisa revolucionária, mas é uma coisa curiosa e que está no nosso meio. Em geral, os assuntos são muito diversificados. Então, se alguém está pesquisando algo sobre algum alimento, ao mesmo tempo outra pessoa está pesquisando algo sobre a mente humana ou música. Qual é que é o trabalho de vocês? O nosso é tijolo ecológico, é mais a parte de sustentabilidade do meio ambiente. De reaproveitar resíduos de indústrias gráficas. Quanto se aprende com isso aí, né? Porque vocês também, que tu disseste há pouquinho, essa diversidade, esses trabalhos de pesquisa, eles são importantes, porque não vem de cima para baixo, são vocês que decidem, e é o que nós estamos falando um pouquinho, é do interesse de vocês, e aí em cima disso vão atrás, vão pesquisando. E esse mês de setembro, agosto, setembro, é um mês que as escolas estão apresentando seus trabalhos de pesquisa. Porque Dois Irmãos, em várias escolas, aconteceram, cada um com o seu nome, mas surgiram essas feiras de ciência, e isso é muito importante, porque antigamente, quando se falava de projeto, não era desta forma. Era o projeto que era imposto, então, quem português, matemática, todas as disciplinas eram obrigadas a trabalhar com o mesmo projeto e nem sempre se conseguia ter uma ligação, unir uma disciplina a outra. E agora não. Agora o projeto tomou realmente uma forma de algo inovador. Surge o interesse do aluno e a partir disso se faz, né? E o professor, ele avalia de acordo com, avaliar o aluno individualmente, assim, não só, se tu tem uma dificuldade em alguma matéria, tu pode recuperar em outra que tu te interesse. E o projeto é bom também não somente do conteúdo, mas as etapas que será, quando for numa faculdade, alguma coisa, vão ser cobradas também, as etapas do trabalho. A gente aprende a escrever um trabalho científico e também a apresentar, a falar em público. Coisas que a gente vai utilizar muito no curso superior.
Quer dizer, esse talento que tu está nos mostrando aqui de falar em público agora, aprendeste lá então? Eu aprendi quando eu caminhava. Ou isso já é inato em ti? Já nasceu contigo essa? Eu acho que sim. Professora Luana, desde quando se começou a fazer esse trabalho tipo que a professora Nina está fazendo? Porque eu me lembro dos meus primeiros anos de escola, nunca nem passava pela cabeça fazer algo semelhante. Hoje, por exemplo, nós temos aqui a Reda Ninov, né, que nós vamos apresentar o vídeo depois, que estavam fazendo um trabalho traduzindo, né, em bichos que vêm de ovo, né, vamos dizer assim, né, são bichos que vêm de ovos, né, e eles colocaram ovos lá na escola lá do bairro São João, Escola de Educação Infantil, professora Nina, né, e os pintinhos começaram a nascer. Então, tu imagina, os meninos colocam e as meninas ovos, aí vão acompanhando, e de repente aquilo começa a surgir. Bom, isso, que efeito nós não sabemos, né, professora? É uma descoberta. Que efeito vai ter na cabeça? Mas desde quando se começou isso, professora Luana? Então, o Imaculada, ele tem 117 anos de história. Sim. E, obviamente, nem sempre foi assim. Então, de uns anos para cá já vem se moldando isso. Mas isso é basicamente um reflexo da personalidade dos professores que compõem a equipe. Porque o trabalho em si, ele é feito em conjunto. A gente tem reunião pedagógica, a gente troca muita informação, mostra o trabalho que é feito em sala de aula e elas têm uma liberdade bem grande para escolherem como vão trabalhar com seus alunos. Nunca foi imposto, olha, agora vocês vão trabalhar assim neste modelo. Então, isso foi uma iniciativa que foi se moldando e que vai assumindo e que vai envolvendo a escola inteira. A nossa FACIC, que foi que as meninas comentaram que é a Feira de Iniciação Científica, ela envolve toda a escola. Então, a gente já trabalha com o projeto desde os pequenos até o ensino médio. São 46 grupos envolvidos e todos eles trabalham com os projetos dentro do seu molde. Claro que o projeto de educação infantil é um pouquinho diferente do ensino médio. Essa movimentação que elas disseram que elas vão lá, elas leem, elas pesquisam, elas montam, é um trabalho que é feito em grupo na educação infantil e nas séries iniciais. Mas esse é um trabalho que vai envolvendo e que vai se moldando e que vai dando um novo perfil para a escola em si. Não é algo imposto, não é algo que a gente diz, olha, a partir deste ano nós vamos trabalhar assim. Então é algo que foi sendo modificado e que a gente vai construindo a partir da nossa prática também. Tu faz e aí tu percebe como as coisas vão funcionando, como o aluno produz melhor e tu vai te moldando aquilo. E professora Luana, são todas no mesmo período? Porque eu tenho o meu outro menino pequeno, de 5 anos, tudo na escola luterana Distância Velha. E ele me falou, amanhã vai ter um negócio de Facebook também lá. As meninas vão participar, elas foram selecionadas para participar de uma feira externa lá em Estância Velha, na Mostra Claque. Então, quer dizer, eles também, então são todas as escolas mais ou menos no mesmo período que fazem esse projeto? É porque, na verdade, a gente bola um calendário anual, então eles têm que ter um tempo para poder fazer esse projeto. E, casualmente, esse ano várias ficaram na mesma data. Então, é geralmente no iniciozinho do segundo semestre mesmo. Feira do Livro, assim. É. Todas antes da Feira do Livro de Porto Alegre. Mas é uma escolha das escolas que, casualmente, acontece agora. Depois, em outubro, é a Mostra TEC. Então, as escolas precisam mais ou menos já estar organizadas para poder participar de uma feira. As meninas estão, o mesmo trabalho que elas vão levar para a Mostra Claque é o trabalho que elas apresentam conosco na sexta-feira da semana que vem. Bom, mas já é um trabalho de alguns anos isso, né? A nossa com as crianças pequenininhas, assim, de 4, 5 anos, né? Já é um trabalho mais antigo. Por exemplo, na época que a Luana estava, a Luana ou a Ana ou a Eduardo estavam no primeiro ano, vocês chegavam a ter esse tipo de pesquisa? Trabalho científico não. Não tinha. Tem alguma coisa que vocês lembram de lá? Como ela falou dos ovinhos que vão nascer, Sim. A gente, quando estava no segundo ano, eu lembro que a gente estava aprendendo sobre refrigerantes, essas coisas, e dela, minha professora pegou um pote e colocou um osso e colocou em refrigerante. E a gente via todo dia, ela trocava a Coca-Cola e a gente via como o osso ficava. E eles se degradavam no caso. Exatamente. A gente também. Hoje nenhuma de vocês toma refrigerante. E tu sabe que nós tivemos trabalhos sobre isso também. Eles surgiram.
É muito interessante, como as gurias falaram antes, que eles vêm com temas muito polêmicos e eles trazem isso e é uma abordagem muito específica. O pessoal que falou do refrigerante está falando dos malefícios do refrigerante. Então elas já surgem com uma solução, com uma ideia espetacular de sustentabilidade. A gente tem vários outros. Então eles estão muito alertas para as coisas que a gente precisa, para as coisas que são importantes para melhorar o planeta. A gente tem várias ideias para melhorar o meio ambiente, para melhorar a saúde das pessoas. Então eles têm essa preocupação em fazer a diferença. Isso surge deles. E o nosso projeto a gente quer trazer para 2 irmãos. O nosso projeto ele é feito numa gráfica de estrela. Ele é baseado, assim, a gente fez uma pesquisa sobre um trabalho de uma gráfica e a gente pensou que como aqui em 2 irmãos tem bastante gráfica e grande, né? Então a gente pensou, por que não apresentar o projeto na feira e depois continuar com ele e apresentar para as gráficas. E o bom da Sexta-feira Interna é que a gente tem a oportunidade também de, caso a gente se destaque, de representar o colégio em feiras externas. Isso é muito interessante, porque assim, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando que na nossa época não tinha nada disso aí. A gente no máximo fazia uma apresentação em educação física, quando a professora pedia, ou então em educação artística. Eu olhando para você, tô achando que a minha educação é uma tragédia. Não, é que na nossa época nós ficávamos extremamente... Não sou o único, né? O Paul McCartney disse que ninguém ensinou a música bem para ele. Imagina a Inglaterra. Então, essa garotada tem essa chance ali, então se nós analisarmos bem tudo que é feito com a educação, não tem como o futuro dessa nação não ser algo esplendoroso. Isso aí, professora Márcia, professora Luana, Nina, o mesmo que nós fazemos aqui, porque nós somos muito focados, né? Nós somos bairristas, nós defendemos os irmãos com unhas e dentes, né? Tentamos fazer o que é de melhor para nós. Mas será que isso existe, por exemplo, Rio Grande do Sul afora, Brasil afora, as escolas estão fazendo isso, será? Vocês têm algumas notícias, assim, de divulgação de que isso esteja ocorrendo, mais ou menos, menina ou Luana? Eu acredito que tem uma movimentação atual bem grande com isso. A nossa escola a nossa escola faz parte de uma rede. Sim. E a rede já tem essa movimentação. Que é positivo, mas eu né? vejo a ICM, Imaculada Coração de Maria. Sim, isso. Não, sim, então vocês fazem parte de uma rede. Isso, ICM, a rede ICM, Isso. Imaculada Coração de Maria. Então, mas isso não são algumas escolas, são algumas escolas só. São várias. Mas o que é o positivo? Positivo é o material que a gente adota. Material didático. Porque esse positivo está por todas as escolas do Brasil, por aí, né? Até a luterana é positivo. Não, e até é boa essa brecha, porque no material didático tu já vê uma diferença do material didático que se adotava há anos atrás nas instituições e do que tu adota hoje. Ele vem totalmente adaptado à nossa realidade. Tem muitas editoras que conseguem adaptar ele com a tua região também, com os interesses, com o que é importante para ti daquela região. Mas eu vejo, posso estar errada, mas eu percebo que tem uma movimentação muito grande das escolas, justamente porque se a gente pegar, grosso modo, eles são a nossa esperança. Eles são o nosso futuro, a gente deposita, porque a nossa geração, a senhora Nina e a professora Márcia. Porque a nossa geração, ela fez um pouco de só diferença. trocando figurinha aqui, né, de esperança. Nós fizemos uma diferença, mas a gente tem muita caminhada pela frente. Então a ideia é que a gente prepare eles para que eles façam a diferença. Então eu percebo que a maioria das escolas já se deu conta disso. E já tem uma mudança, já tem projetos maravilhosos que acontecem desde a educação infantil, falando de diversidade, falando de sustentabilidade, e tu vê isso. Talvez antigamente até acontecesse esporadicamente, mas hoje em dia tu vê isso, como o espaço que vocês têm aqui para divulgação, como outros espaços. Então essa importância que se dá para o projeto que acontece, para o assunto que é abordado, ela é muito maior do que tu via há 10 anos atrás. Não precisa nem correr tanto tempo, porque 10 anos é pouquíssimo tempo. Para nós, para vocês é muito tempo. Mas é isso que eu digo. Quando as meninas eram pequenas, elas tinham projetos.
Elas tinham atividades práticas, elas tinham atividades lúdicas, mas nem sempre eram temas que causavam tanta movimentação quanto eles causam agora. Hoje em dia a gente fala de diversidade em sala de aula, tu fala de preconceito, tu fala de bullying, tu fala de respeito ao próximo, tudo isso dentro da sala de aula, que antigamente tu não trazia tanto para dentro da Isso escola. são temas que eles trazem, Nina, ou Sim. que vocês levam? Bom, voltando um pouquinho antes, tu questionou assim, há quanto tempo isso está acontecendo? Eu fiquei refletindo aqui. Eu estou na educação infantil há uns 9 anos. Eu vou dizer assim que a pedagogia de projetos, desde que eu me formei lá no magistério, depois de toda a graduação, ela existe, a pedagogia de projetos, mas ela foi sendo aperfeiçoada nessa questão assim de tu olhar para o teu aluno, né? E isso é muito difícil, né? Para o professor, tu tem que olhar para ele, principalmente na educação infantil, né? Porque tu tem que olhar para ele e saber aquela linha tênue assim entre o que ele precisa e o que ele quer, né? Então assim, tu olhar para esse aluno, tu refletir sobre o que tu vai fazer, é sempre eles que trazem. Tu vai olhar, por exemplo, essa questão do cinema surgiu em função das férias. Em função do que eles me trouxeram de retorno das férias. No início do ano eu fiz um projeto com eles sobre o corpo humano, porque eu logo assim, chego na escola, é tudo muito novo, tudo muito grande, a gente falava muito cuidado para não se machucar, para não machucar o colega. Prof, porque a gente tem o osso duro, olha aqui, prof, o que tem aqui dentro que é tão duro, o que tem lá dentro, como é que é? Vamos trabalhar, vamos pesquisar. Então eu acho assim que se desde 4 anos eles estão percebendo que é os interesses deles que vão ser estudados na escola, imaginem quando eles estiverem no ensino médio, quando eles estiverem lá nas suas graduações, o quanto isso vai ser valioso para que eles busquem aquilo que eles realmente querem, né? E daí, com certeza, que a própria escola sentiu a necessidade de trabalhar a questão dos valores também, porque eu trabalho muito a questão assim de ter palavra. Por exemplo, se eu digo para ti que eu vou te entregar, sei lá, algo que tu me pediste, assim, eles precisam entender que tem que realmente manter aquela palavra. Se eu digo para ti que eu vou te ajudar, então eu realmente preciso manter a palavra e não chegar na hora, não estava afim, ou então dizer de um jogo muitas vezes, né? Então não vão dançar, não vão no jogo, desfalcam o time. Então, além de tudo isso, nós temos que ou está governando e não cumpre a palavra, ia pagar salário e não paga. Exatamente. Muito maior do que a escola. Nós sentimos na pele. Porque essas pessoas aí vão ser os governantes do futuro. Exatamente. Né? Então, nós precisamos incutir na sociedade ter palavra, porque de roubalheira, de corrupção, está lotado por aí. Né? Nós não precisamos disso. Nós precisamos sim mostrar para as pessoas que a educação é isso aí, que desde pequenos em projetos ali, a FEICIC ali, que as escolas aqui em Dois Irmãos, elas estão sim preparadas e fazendo de tudo para levar a educação a um patamar diferente daqueles. Hoje o aluno me perguntou ainda como é que seria essa situação de aula. Disse, a situação está acontecendo, mas prof, que vergonha eles, né, que não fazem direito. Aí eu disse para ele, porque o conhecimento é uma arma muito poderosa. Então eles não querem que a sociedade tenha educação, porque a partir do momento que a educação for de qualidade, as pessoas pensam. Se elas pensam, elas não jogam mais seu voto para qualquer um que prometa qualquer coisinha. Então, esse tipo de trabalho ali é a socialização, né? Que tu disseste antes do aluno, né? Que o outro fez a mímica, que ele não entendeu, ele também precisa aprender. Com o outro, exatamente, né? lidar com a frustração, com a coletividade, né? Porque se a gente parar para pensar até anos atrás, as crianças ficavam com quem? Com a avó, com a tia, até os 7 anos. Exatamente. E agora eles já estão inseridos na coletividade aos 4. Sim. Né? Às vezes me preocupa, às vezes eu penso que eles ficam muito tempo na escola, né? Tu queres ver, Luz? Bom, aproveitando, então daqui a pouco as pessoas pedirem desculpa aqui, a Luana, a Nina, a Eduarda e a Ana Carolina, e a outra Luana, a Yasmin, né? Porque as pessoas mandam mensagem, se nós não lemos, fica chatas, né? Tem aqui uma mensagem vamos embora, Isabel Cristina do Amaral, positivo é um sistema de ensino. Muito bem. Valéria Bender, boa noite. Desta forma, com o projeto sendo de escolha
Isabel, Valéria Bender, acho que ela tem uma outra mensagem aqui em cima. Ela está abordando um assunto diferente. Vamos começar lá de cima, então. Dudu Gaiteiro, boa noite. Parabéns ao Luan. Sabia que o Luan passou aluno de vocês lá do Afonso Wolff, né? Sim. O Luan é da Afonso, eu acho. Sim, tem um que é colega da O Luan Postai, que é músico. Ah, esse é outro, já outro. Mas eu acho que o Luan, não me lembro se o Luan, eu acho que o Luan é do Afonso Wolff também. Ele passou no Talentos Farroupilha, passou para a segunda fase. Não é aquele músico que esteve aqui tocando violão? Isso, exatamente. Gaita, né? Gaita, isso. E o Dudu vai amanhã também, precisa de voto amanhã, né, Dudu? Vamos lá, eu votei no Luan, vou votar em ti 2 vezes amanhã, tá? Amanhã às 2 da tarde, o pessoal que estiver na Record, que é quem está promovendo isso, Talento Farroupilha, né? E o Dudu está concorrendo lá. Então as pessoas que votem no Dudu às 14 horas da tarde amanhã pela TV Record. Tá, Dudu? Manda abraço aí. Graça Reinheimer, boa noite, muito bom o programa de hoje. Sandra Bax Altenhofen. Um abraço para minha coordenadora Luana, minha colega Nina e minhas alunas Eduarda, Ana e Luana. Graça Reinheimer Jäger, boa noite, parabéns ao Luan. Muito bem, Graça, já mandamos ao Luan também. Vladimir Silveira, da Inglaterra, um grande abraço a todos os participantes, educação, algo especialíssimo. Especial um abraço para a tia Alain, obrigado Vladimir. Jovina Caldas, boa noite, ótimo programa, ótimo tema. Ronete Heilmann, valeu Eduarda Link. Márcia Heilmann, parabéns meninas do Imaculada. Valeu Eduarda Heilmann Link. Você está com torcida aqui. Eduardo Holmes, grande e competente Alain. Pô, Eduardo Holmes é um Bocão, super produtor cultural nos assistindo. Pô, que honra, hein, Bocão? O cara vai trazer The Platers aqui agora para o Rio Grande do Sul. É de Novo Hamburgo, né? Ele é de Novo Hamburgo, né? Imagina, né? Eduardo, manda um dia que tu vai trazer os The Platers, aí nós vamos divulgar para ti também. Muito querida seleção. Isabel Cristina do Amaral, muito legal ver as alunas falando sobre FaceKey. Valéria Bender, boa noite. Desta forma, com o projeto sendo de escolha do aluno, o mesmo se torna e se percebe protagonista de sua função na sociedade. Sim. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Isabel Cristina do Amaral, disco positivo, e Luana Klein Engelmann, que orgulho da minha prof. Márcia. Querida, essa foi minha maravilhosa. Tá linda e arrasando como sempre. Ela é um amor, inteligente. Eu lembro dela como aluna maravilhosa. É o tipo de aluna que qualquer atividade que dava para ela fazia bem feito, tinha conteúdo, crítica, um amor. Quer dizer, aqui a professora Valéria Bender, que ela fala que com o aluno, com o projeto sendo escolha do aluno, a criança se torna e se percebe protagonista das suas funções. Professora Valéria, não sei se é professora ou não. É a nossa colega. Ah, é colega lá? Isso. A função desse programa, Luana e Nina, vocês é a primeira vez, mas graças a Deus não vai ser a última. Porque a Nina já esteve no jornal há muito tempo, né? Foi minha colega aqui há muito tempo. A ideia desse programa é justamente dar espaço para as pessoas da sociedade civil serem protagonistas no teatro da comunicação, né? Porque a comunicação é feita 90% baseada em atos do Poder Executivo, atos do Poder Legislativo e atos do Poder Judiciário. E nesses programas nossos aqui da TV, nós tiramos o Poder Executivo, tiramos o Poder Legislativo e tiramos o Poder Judiciário. Aqui não entra prefeito, vice-prefeito, secretário e diretores. Aqui não entra vereador, aqui não entra juiz. Esses todos nós colocamos do palco. Tiramos do palco e colocamos na plateia. E pegamos a plateia, que é nós, e colocamos no palco, para que os poderes finalmente comecem a ver quem são, porque muita coisa do que nós estamos falando aqui, que é a educação, muitos pais não sabem que é assim que funciona. Porque os pais acabam conhecendo a educação, professora Luana, professora Nina, pelo discurso dos políticos em rádios, em TVs, e não a educação que vocês estão fazendo lá diretamente. Então, nós não temos nada contra políticos, absolutamente nada contra nenhuma das estruturas de poder. Até minha esposa é juíza, não tem nada contra, né? Mas o que nós temos é que a sociedade civil precisa ser levantada e nós temos que ser a medida do Estado, nós temos que ser a medida do governo, nós temos que ser a medida do país, né? Então, esse protagonismo que a professora fala, que os alunos recebem quando tem lá, isso,
quando eles escolhem o tema, isso é o que nós estamos fazendo aqui, da Valéria. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Deixando que a Luana, que a Nina, sob o comando da professora Márcia, que também é professora, né, digam aqui para a sociedade o que a sociedade está fazendo. E aos poderes cabe ouvir, refletir e respeitar isso, né? Chega, né, professora Márcia, de gente que vem prometendo mundos e fundos, eiras e beiras, e quando chega lá acaba não fazendo nada a não ser para os amigos, né? Eles só falam de educação, eles não É que a fazem educação, educação. é que ser professor, eu sempre digo assim, ó, é uma das melhores profissões do mundo. Qual é a profissão que nós podemos ter contato com essa garotada, né, que na sala de aula, assim, não são quietos o tempo todo, e nós não queremos alunos quietos o tempo todo. Nós queremos justamente aquele ser pensante, que junta, que argumenta, que participa, que faz. E muitas vezes os pais em casa, eles têm apenas o filho e não chegam a conhecer a verdadeira alma de cidadão que tem, porque muitas vezes não há tempo para conversa, não há aquele momento de dialogar e de perceber como o seu filho é um ser especial. Então, em projetos como esse, cinema, FACEIC, festival, quando tem, é o momento que os pais conhecem o outro lado, o lado do ser pensante que está ali apresentando. Porque se perguntar para os filhos, e aí filho, o que teve hoje na aula, como é que estava a aula? Estava boa, essa é a resposta. Hoje eu perguntei para o meu filho, como é que está o curso de inglês? Bom, mas eu sei que são feitas muitas coisas lá, mas eles não trazem, e aí os pais não ficam sabendo o que acontece. E isso não é só dos de 12, 13, 14 anos. Né? Eu tenho 15 anos. O meu de 5, Benício, que entrou aqui um pouquinho. E aí, filho, como é que está a aula? Mas todo dia tu me pergunta. Você é igual. Todos os dias. Não precisa mais perguntar, porque assim. Então, é muito importante essa coisa. Assim. É importante a sociedade saber e que as pessoas que estão no poder, que estejam nos ouvindo e saibam que nós não deixamos nada cair, nós estamos mantendo a educação no nível bom e pretendemos fazer assim. Então, por favor, olhem com atenção para a educação, não desmereçam, não desvalorizem, porque nós continuaremos a formar cidadãos pensantes para votar somente naqueles que olham para nós. E como diz a professora Luana, tem que mostrar quem faz a educação, né? Não quem fala de educação, né? Isso que é importante. E Nina, eu fico muito feliz de te ver aqui, sabia? Que honra, que orgulho de ter aqui. Que bom, eu acho que... Quantos pequenininhos, para quantas crianças tu... 15, é uma turminha de 15? É, gente, né? 15 de 4 E anos. ainda não tem esse problema auditivo? Ainda não. Ainda não. Hoje, Hoje, o nosso tema na segunda-feira da nossa rodinha, o tema da conversa, para a gente ter uma ideia assim, do quanto as crianças estão, foi o furacão Irma. A gente teve que fazer uma oração, porque todos trouxeram, pois é, prof, daí aquele vento que encostou no chão e derrubou e encheu. Imaginem, né, se alguns anos atrás, se as crianças teriam essa... Porque eles olham no celular, eles olham na televisão, eles olham no Facebook, né, eles têm mais acesso. E então o quanto é importante mostrar para eles que isso não é só informação, né, gente? Isso é poder, né? Eles estão cheios de uma coisa muito valiosa, que é informação, e que eles precisam saber usar isso, né? Pensar sobre isso, pois é, o que aconteceu, a gente já linkou isso então com o cuidado com a natureza, sempre conversando nesse sentido, assim, de mostrar para eles que tudo tem motivo, assim, que serzinhos maravilhosos tu estás formando. O que vai chegar lá na frente, Luana? Nós não temos a mínima noção. Nossa, nós professores temos que estar sempre na frente, porque nós eles estão muito amigos. Se nós pararmos no tempo, nós não conseguiríamos lidar com esses seres que vêm com tanta energia, com tanta informação. Porque antigamente o que você trabalhava, né? Era Páscoa, daí trabalhava a Páscoa, daí depois da Páscoa vinha o que ali, o dia do índio, e daí tu ia trabalhando nas datas comemorativas e todas soltas. Todas soltas, assim. E agora a gente trabalha, então, que nem esse meu projeto. Provavelmente, assim, o que eu ainda quero fazer, quero filmar um vídeo com eles, fazer um filme deles, né? A gente vai prometer uma coisa. Quando eu... A pré-estreia aqui no programa. Tá bom, combinado. Vamos fazer assim, uma noite de autógrafo, cinema, preciso gravar eu quero ir a um cinema com eles, combinar com as famílias e tal, ver essas possibilidades. E vai ter o The Winner Is, né? Exato.
Exatamente. A professora Márcia vai entregar a professora Luana e faz o show, né? Fazemos toda uma Não, a gente entrega faz uma ali, cerimônia. porque ali em Guaíba acontece, né, o Festival de Cinema, e eles têm entrega para o pessoal de ensino médio fundamental como se fosse algo grandioso, né? Tem até uma estatueta, tem Como é que. Nossa, a gente. Claro que a gente não está aqui nós detestando, a gente está cada vez mais detestando essa coisa de política e coisa assim, né? Nem se fala nisso aqui, né? Mas como é que as pessoas não veem isso que está ocorrendo nas escolas, né? Porque se os administradores públicos vissem isso, né? Com que respeito eles olhariam para a sala de aula? Com que respeito olhariam para a Mas sociedade? eu acho que é justamente eles estão com receio do que vai acontecer, porque eles no fundo eles sabem o que acontece, e eles querem acabar porque eles não querem que se criem seres assim que sabem a diferença. Pega essas 3 meninas que estão aqui, olha o poder de argumentação que elas têm, olha a personalidade que cada uma delas tem. Isso dá medo nas pessoas. É que atualmente a escola não se preocupa em apenas preparar o aluno para a graduação, mas sim preparar para a vida e para a sociedade. Tanto que na sala de aula, volta e meia, surge algum assunto polêmico, alguma discussão, e cada um tem sua opinião diferente, e é legal quando todo mundo pode expressar, e daí acontece debate, coisa. E a gente vê que todo mundo, assim, atualmente tem gente que antigamente tinha medo de falar. E hoje todo mundo não, quer mostrar que tem conhecimento sobre o assunto e que não tá atrás, sabe? Tá na frente. Então, o argumento é algo maravilhoso, porque eu gosto de fazer o debate e os alunos mesmo pedem, e é maravilhoso o poder de argumentação que alguns adolescentes têm. Eles sabem, eles têm um vocabulário bom, eles sabem argumentar e eles têm informações. E quando casa isso com algum conhecimento real, técnico, né, básico, assim, né, sobre o que ele está, fica maravilhoso isso, né? Mas o mundo vai andar e nós vamos superar essa fase horrorosa que chegaram no ponto. E com um detalhe, né? Se nós olharmos 99,5% das pessoas advém de famílias como as nossas. Sim. Agora, aquele 0,5, que parece pouco, mas não é tanto, né? Porque 0,5 no Brasil dá 1 milhão, Bastante, né? É muita gente. Esses são muito barulhentos, né? Então eles causam transtorno. Mas eu quero que explique um pouco mais o trabalho delas, porque a gente já sabe, 5 para as 8, né? Qual é o trabalho dela, professora? Então, assim, o trabalho das meninas, ele faz parte da nossa FACIC, que é basicamente uma feira de iniciação científica, e ele surgiu já mais no início do ano, todas as turmas estão envolvidas nesse projeto, elas tinham que se unir num grupo, escolher um tema de interesse delas e fazer uma pesquisa a respeito disso junto com um professor orientador. A escolha do tema foi 100% delas, a escolha do orientador também foi uma divisão feita entre a escola, junto com os alunos, tudo isso, e a escola basicamente mediou a aprendizagem delas. Elas foram atrás, elas foram no lugar, elas foram na gráfica, elas trouxeram hoje até o tijolo ali junto, porque amanhã elas vão expor tudo isso. Então, basicamente é fruto delas. O que a escola fez foi incentivar, abrir um espaço para que esse trabalho fosse feito e orientando elas para elas se ajustarem conforme algumas necessidades que a gente tem do padrão do trabalho, da apresentação, mas o restante é delas. A gente fez uma pré-apresentação, já assisti todos eles ontem e hoje de manhã, e aí a gente vai orientando alguns ajustes, mas elas estão... Vocês têm tijolo aí? Sim, tá no carro. Ah, tá. Mas como é que vocês fizeram esse tijolo? Vocês conseguiram a forma ou vocês fizeram até a forma caseira ou conseguiram? Porque às vezes num projeto você acaba fazendo mais caseiro porque não se tem um recurso para chegar. Como é que vocês fizeram? Esse tijolo já existe uma construtora que constrói ele. Então é uma gráfica aqui no Rio Grande do Sul, é a única gráfica que é contribuinte a esse tijolo, e funciona assim: os resíduos que sobram da empresa gráfica de rótulos ou etiquetas, em vez de irem para aterros industriais, eles mandam para essa construtora sem custo nenhum, e aí essa construtora fabrica o tijolo juntamente com areia e... É que todo o material gráfico eles trituram e misturam com papel, EVA, outras coisas, e eles misturam com o cimento e formam
conforme um tijolo. Só que Tem um acústico térmico. e ele é 40% mais leve e assim, a gente estava comentando que mesmo tem que ter tecnologia e coisa, mas uma coisa que nos chama a atenção é que a construção civil, ela está caminhando muito com a sustentabilidade. Então muita coisa tá indo para frente pro lado bom, sabe? E depois dessa visitação a essa empresa gráfica, eles constataram que eles tinham cerca de 40 toneladas de resíduos anuais. Então a gente se espantou muito com esse número, porque a gente pensou, se uma empresa tem 40 toneladas, então imagina todas juntas, Sim. aonde tudo isso vai parar? Então a gente tentou encontrar uma solução e a gente achou uma solução para descartar de forma correta. Porque esses atores industriais não são totalmente sustentáveis, eles causam impacto na natureza. Então, a gente queria trazer essa ideia para 10 irmãos, porque só essa empresa gráfica de Estrela, que é contribuinte ao tijolo, e trazer para cá. Vai nascer uma startup aí, né? Pois é. Vai ser dada continuidade nesse Por projeto. que não tem Mas tem mais plano esse ainda tipo com de nós. tijolo na construção? O que impede que as pessoas utilizem mais se ele trabalha com a questão da sustentabilidade? Porque se algo não for feito, daqui a algum tempo não tem mais para onde ir todos esses É mais resíduos. informação, na verdade. As As pessoas pessoas da não... indústria gráfica e como elas não sabem muito sobre. É que, na verdade, o nosso projeto está em cima da empresa gráfica. Se outra empresa de material de construção quiser ajudar, talvez não dê, porque o composto é em cima dos resíduos gráficos. Então, o nosso ideal é a empresa gráfica. Falta alguém que faça esse link, que diga para a gráfica que ela pode destinar esses resíduos para fazer o tijolo. Porque- É isso que falta. Então Sim. o foco delas é trazer isso para 2 irmãos, que aqui não tem. Que interessante divulgar mais É. para que mais Porque pessoas. a construtora que faz o tijolo é daqui da região. Uhum. Então, precisa... E o empecilho também não pode acontecer na questão do financeiro, porque no momento que trouxerem para cá isso aí, outras vão deixar de Porque ganhar. o momento que tu manda os resíduos para a empresa não tem custo nenhum. Aham. Então é só o trabalho de mandar para a E ele construtora. também é 40% mais leve. Ou seja, a gente não precisa, a gente precisa utilizar menos materiais de estrutura. Sim. E também o tijolo, em caso de incêndio, tu tem 2 horas para trazer ao local antes que aconteça um incêndio. Porque esse termo acústico e térmico, ele age como uma barreira. Porque em vez de ele ser feito com barro ou argila, ele é feito com esses resíduos. Então, ele é bem mais seguro no A caso. gente até comentou em casa de festa, uma coisa bem interessante, né? Exatamente. E O hospitais acústico também, onde precisa ter silêncio. Não, porque eu acho interessante esse tipo de trabalho, porque em todas as feiras sempre surgem trabalhos que trabalham com a sustentabilidade, mas às vezes eu penso que não vai adiante em função da questão financeira, porque a partir do momento que ali se utiliza mais, em outro lado não tem mais tanto giro financeiro. Parece-me que é isso que às vezes impede de ir adiante, né? O legal da ideia delas é que ele não vai ser vai ser um produto competitivo no mesmo nível. Ele tem uma inovação, ele tem algo que é só dele. Então, se tu optar por aquele produto, vai ser pelas especificações dele. Vai ser porque ele é mais leve, porque ele é mais seguro, porque ele isola mais a temperatura, mais o som, não porque ele é simplesmente mais barato e igual ao outro que já existe. Então, é uma ideia inovadora. Esse é o grande diferencial. Ele é específico, ele tem aquelas características que o outro do mercado não tem. Ele traz não só vantagens para a natureza, como também para o consumidor ao mesmo tempo. Da sociedade. Não, e quando tu vai na Mostra Clark, ali que tu fica observando aquela garotada toda e todos os trabalhos, o fundamental, todos ali bem organizados, e lá é interessante, porque o pessoal no 3º ano, eles não participam mais dos projetos, eles ali são monitores, então eles verificam se está tudo bem nos estandes, se há algum problema, a questão de se estão usando o celular demais, se estão se alimentando durante o dia, porque tem todas as normas de apresentação ali. Vamos lendo os nossos últimos recados aqui então, né? Que o programa também já estão 8h05, quer dizer que daqui a pouquinho, quando terminar o nosso bate-papo aqui, entra então a pesquisa científica feita lá na escola
de Educação Infantil, Reda Alves Ninov, né, pelas professoras Deloni Otto Stoffel e Isabel Correia. Mas temos mensagens aqui, né? Vamos lá. Wagner Rodrigues, gostaria de pedir para a professora Márcia explicar um pouco neste programa ou em outro, como será o novo Plano Nacional de Educação. Tá? Marley Wagner, grande Alain Caldas, obrigado, Marley. É altura, né, no caso? Muito obrigado, estou brincando. Shirley Baques, assim como aprender, ensinar é um grande desafio. Lidiane Gil, professor merece não apenas nosso respeito, mas nossa total admiração. Em casa ensinamos nossos filhos a serem seres educados, mas pelas mãos dedicadas dos professores, esperamos que os preparem para o futuro. Marlite Zimmermann, muito orgulho da minha mana Marra. Ai, que bom. Bom, estamos... Então tá, queria fazer daqui, nós vamos fazendo um agradecimento, acho que, né, professor? São 8h05. Isso. Segure aí que nós já vamos apresentar a reportagem lá na escola Reda Ninov, né? Reda Alves Ninov, né? Lá da querida colega Reda Ninov, excelente professora, um alto astral, não havia uma manhã, uma tarde que nós não ríamos de alguma piada que ela lançava os alunos, ela tinha um excelente relacionamento com os alunos, maravilhosa, profissional de primeira. Que maravilha. Bom, professora Luana, suas despedidas então. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu penso que foi uma primeira de muitas e é muito importante que quem faz educação tenha esse momento para poder falar de educação. Sim. Fiquei muito feliz em vir, agradeço, mando um beijo para todos os nossos colegas, nossa equipe que está assistindo, que está nos apoiando também. E Nina. Seja sempre bem-vinda, professora Nina. Também agradeço, acho que é importante, muito importante a gente ter esse espaço para falar de educação, né? Acho que a comunidade pode refletir também sobre isso, sobre como é importante o nosso trabalho. E agradecer, foi muito legal, bacana, um beijo para todo mundo. Achei legal o espaço para a gente poder falar da nossa opinião, né? É uma forma diferente da gente se manifestar. Não vai mandar um beijo. Dona Ana. Um beijo pra todo mundo. Os fãs dela. Eu achei interessante o espaço para mostrar também nosso projeto e mostrar nossa feira, que está todo mundo convidado para o dia 22 e 23 em Imaculada. Então a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui, de mostrar para os outros nossos projetos e a metodologia da nossa escola. Vocês vão fazer um favor, nas quartas-feiras, nesse horário, tem sempre educação. Vocês liguem lá, assim, curtam o programa e olhem e mandem perguntas, mandem colaboração, a Nina também, a professora Luana também, porque é muito importante dar uma dinâmica, né, professora? Sim, é muito bom. Que o programa tenha a dinâmica, né? Senão ele fica monótono. Por exemplo, quando tem bastante gente participando, vai embora. Sim, no próximo programa nós vamos responder a pergunta e falar sobre o Plano Nacional de Educação, que é muito importante. Então, no próximo programa falamos sobre isso. Fica lá. Eu quero avisar que na segunda-feira vai ter um negócio de educação aqui que não pode estar na quarta, a gente adoraria, mas o pessoal do Global, que é por vários caminhos eles não conseguem vir na quarta, por várias situações lá no interno. Então eles vão estar na segunda-feira, professora Márcia, aqui mostrando a robótica deles. Né? Um negócio muito bacana. Robótica lá na Imaculada também tem, né? Que a Afonso também tem, então bacana, mas eles vão vir então na segunda-feira, vai estar aqui a Denise Maldânia, a Nádia Schneider e a professora Jaqueline, que coordena o trabalho de robótica, e mais 3 alunos e mais 3 pais também. A ideia é essa, fazer os pais verem que a coisa funciona mesmo, realmente. Bom, professora Márcia. Eu agradeço, sempre agradeço a presença das pessoas que estão aqui, porque não é assim tão simples trazer o pessoal para este programa de quarta-feira. E eu sei que tem muitos trabalhos maravilhosos sendo feitos na sala de aula, na escola, que às vezes nós não temos conhecimento, que nós vamos aprendendo muito ali com isso aí. E que as pessoas saibam que nós estamos lutando imensamente para manter a educação no nível que está, apesar de alguns não quererem, mas eu já expliquei por que não querem que a educação esteja em pauta sempre ali. E um beijo e um abraço a todos que estão nos ouvindo neste programa maravilhoso que é da educação. Nós vamos agora então à exposição da reportagem feita pela Sofia Stoffel, né? Lá na escola Reda Alves Ninov, com o trabalho de pesquisa científica das professoras Deloni e da professora Isabela. Então vamos lá, daqui a pouquinho nós retornamos aqui conversando com vocês também. Reportagem aí, por favor.
Estamos aqui na Escola de Educação Infantil Reda Alves Ninoff, com a experiência e a pesquisa sobre ovíparos. Essa é a turma NA2. São alunos de que idade? 4, mas a maioria já tem 5. 4 a 5 anos. E esses são os pintinhos que estão nascendo devagarinho. Eu poderia abrir aqui o forno? Vou abrir o forninho aqui. Não é forno, é chocadeira. Uma chocadeira profissional que foi emprestada à professora Deloni, responsável por essa pesquisa. Junto com a professora Isabel, que não está aqui, é a Isabela. Olha só, são 2 pintinhos que já nasceram, outras casquinhas estão quebrando. Ali atrás, ó. Casquinhas que estão quebrando. Nós vamos conversar aqui com a diretora que nos chamou, a diretora Márcia. Márcia, bom dia. Como se deu esse processo para a professora Deloni começar a pesquisa? Nós sabemos que o mundo precisa de grandes descobertas. Quando as crianças queriam saber sobre ovos, logo a prof. Deloni se manifestou dizendo que traria a chocadeira e pediu permissão desnecessário, porque nós ficamos muito felizes quando as crianças são despertadas para o espírito de pesquisa, de investigação, onde eles fizeram tantas descobertas e agora farão muitas outras, eu tenho certeza, porque esse pipocar de querer saber coisas começou pela escola inteira. Então, para nós da Reda é motivo de muito orgulho esses pintinhos estarem nesta maternidade. E professora Deloni, quais outros animais nessa pesquisa eles descobriram ovíparos? Bem, eles que escolheram o tema em estudo. O nosso tema é a vida após o ovo. E junto com a professora Isabela, que não está aqui, lamentamos ela não estar aqui, ouvindo eles, o interesse deles era por esses animais que colocavam ovos. Logo Davi trouxe informações, não é mesmo, Davi? Que o sapo coloca ovos e tem uma substância sobre os ovos que protege dos predadores. E a partir desse momento a gente começou a estudar. Nós estudamos sobre as galinhas, os patos, me ajudem. Os sapos. As gaviões. Os passarinhos. Gaviões. As cobras. Os coelhos. Deixa eu explicar dos coelhos. Os coelhos foi uma grande dúvida, porque alguns colegas afirmaram que o coelho colocava ovos e outros diziam que não. Para que a gente tivesse mesmo a certeza do que a gente estava falando, nós fomos fazer uma visita num lugar onde eles criam coelhos e lá nós descobrimos que os coelhos nascem mesmo do quê? Da barriga. Eu nem fui com você. Você não foi, mas os outros todos foram. E os coelhos nascem da barriga da mamãe, não é do ovo. Ela na tia Maria. Aí eles tiram pelo e não vai lá na tia Maria. E da onde eles... A Marli. Prof, da onde eles tiraram as informações sobre os animais? Da onde eles tiraram? Foi da internet? A nossa pesquisa, nós buscamos informações em vários lugares, né? Claro que a internet hoje é a nossa grande amiga, aliada na educação, porque ela traz informações rápidas e muitos vídeos, né? Mas eles também, cada um deles refletiu se eles fossem um animal que tivesse nascido do ovo, qual animal eles seriam. Cada um escolheu, fez a sua opção e levou esse animalzinho, né, como tema para casa, para pesquisa. Então as famílias também estão envolvidas, cada família pesquisou e nós também trouxemos animais, as famílias trazem também. E aí veio a ideia da chocadeira para a gente observar quanto tempo o ovo fica ali
A chocadeira substitui o calor da mamãe galinha, né? E nós observamos isso também através do ovoscópio, que foi nos emprestado. A gente tem aqui na sala, acompanhamos semanalmente a evolução do ovo. Além de livros como apoio, coordenação pedagógica, direção, outras colegas também da escola. E a família participa? As nossas famílias são muito participativas. Em que sentido a família participa nesse tipo de pesquisa? A família participa ajudando a criança em casa, aprimorando mais as nossas pesquisas iniciadas aqui. As famílias auxiliam trazendo também animais. Foi trazido pintinho, foi trazido codorna. Eles nos auxiliam em tudo que eles podem, né? Então é bem gratificante o nosso trabalho. Porque as famílias compreenderam que a gente trabalha a partir do interesse da criança. Então isso torna os projetos muito mais significativos, né? A criança vai para casa pedindo, não é a prof que manda o tema, é a criança que determina o que ele quer, o que ela quer aprender ou não, né? Nós apenas vamos pesquisando e aprendendo e alcançando as coisas para eles, né? E desde quando existe essa política não sei se é chamado política, né? Mas esse método da criança escolher o tema, isso faz parte de algum método específico? Posso explicar? Nós trabalhamos com o programa União Faz a Vida, que é uma proposta, né, que vem sendo ampliada assim, para muitos municípios. A Reda iniciou esse ano, né? É do Banco Sicredi. Do Banco Sicredi. Então, a proposta desse projeto do União Faz a Vida é que o tema estudado seja de pesquisa e seja do interesse do aluno. Então, claro que a gente abraçou esse projeto, porque, na verdade, ele nos auxilia muito. O primeiro projeto fica um pouco difícil, né, que é algo novo, então tudo que é novo, assim, é desafiador. Mas esse nosso projeto dos ovos é o 4º projeto. Então, eu já disse esses dias na reunião pedagógica que esse projeto foi montado pelos alunos, né? Eles dão conta de que eles são pesquisadores e eles trazem o que eles querem pesquisar e eles criam os objetivos que eles querem e a gente vai seguindo e vai trazendo. Então, é muito gratificante. Ótimo. E agora, para encerrar, eu gostaria que alguém me desse o parecer. Quem é que viu o pintinho nascer? Eduardo, como é que é o seu nome? Davi. Davi, me conta o que tu viu do pintinho nascer. Eu vi ele que ia nascer um pouco mais pequeno. Mesmo? Mais pequeno quanto? Mostra na sua mão. Com pelo, com pena ou sem pena? Só um pouquinho sem pena. É? E aí como é que ele foi saindo do ovo? Me conta. Ele quebrou Com o quê? com as pernas. Jura? E quanto tempo levou? Hoje? Quanto tempo levou? Demorou bastante ou foi rapidinho que ele saiu? Rapidinho. Foi? Rapidinho para ele nascer, mas faz muitos dias que ele está ali na chocadeira, né? Tava muitos dias, prof. E agora a prof pode me mostrar o ovoscópio? Sim. Vamos ver aqui o ovoscópio. Eu sei uma pergunta. Os pintinhos. Primeiro um pintinho nasceu depois do outro. Devido às pernas do outro. Para mostrar o ovoscópio. Tu viu um pintinho nascer depois do outro? Tem que escurecer a sala, tá? Primeiro eu vi um pintinho nascer, depois o outro. Parabéns. Vamos mostrar para ela como funciona o ovoscópio. É um sistema simples. Aqui dentro tem uma lâmpada. Aqui dentro tem uma lâmpada. E aqui tem vários tamanhos. A gente coloca na tomada. Coloca o ovo. E daí a gente enxerga. Agora você não vai ver mais, porque o pintinho já está formado, né?
Mas eu vou botar um outro ovo ali pra você ver a diferença. Olha ali. Deixa eu ver. Liga a luz pra ver. Eu escutei o barulhinho deles. Tá vendo que não aparece nada ali? Porque o pintinho já está pronto, aliás, ele já quebrou ali pra nascer. Já quebrou 2 pouquinhos. Este é o ovo que não está pronto. Na verdade, esse é um ovo que não está galado, que o ovo precisa estar galado. Então a gente fez também essa experiência dos ovos galados. E esse é um ovo menorzinho. Bem transparente, porque não tem vida ali dentro ainda, só o ovo. Olha ali, eu tô vendo 2 quebrando. Vamos dar tchauzinho pra câmera aqui? Tchau lá. Boa semana. Que bonito. Fala de novo, Yasmin. Boa semana. Manda um abraço pra tua escola lá, Benício. Um abraço. Qual é a tua escola? Diz aí onde é que é. Escola Luterana Arthur Conrad. Pra Arthur Conrad. Escola Luterana Arthur Conrad. Arthur Conrad, lá de Estância Velha, também mandando um abraço, né, Bê? Mandando um abraço para essa escola, Colégio Luterano Arthur Conrad. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Guilherme, na técnica aqui. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo o programa. Muito bom. E vamos jantar agora? Vamos. Tu não tá com fome? Valeu e 1 a 10 milhões. Um abraço, pessoal. Voltamos amanhã. Tchau. 1 a 10 milhões.